Olá, você! Tudo bom? Meu nome é Letes e você está no podcast Esfera, um podcast para a gente conversar sobre o meu disco. Hoje a gente está aqui com uma figura ilustre capixaba, o bailarino e coreógrafo e estudioso da cultura banto, Paulo Fernandes. E aí, Paulo, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. É um prazer inenarrável estar aqui nesse momento que dialoga, né? Não só com sua música, que é muito importante para afirmar a identidade afro-capixaba, mas também para ilustrar e celebrar um dos ícones, né? E a importância do nosso valor na história brasileira. Estou muito feliz de você estar aqui hoje, de ter aceito o meu convite para a gente conversar um pouco. E conta mais quem é o Paulo Fernandes. O Paulo Fernandes, ele vem de uma origem onde de meus bisavôs, né? Bisavôs são de Acioli, Morro do Feijão especificamente, uma comunidade no norte do estado, que dentro do processo diaspórico, obviamente, entram pelos São Mateus e se empoderam ali, né, e implantam inclusive, trazem com eles da África, né, a musicalidade e toda a riqueza, né, sonora que a África permite, percussiva, que a África tem. E aí eles morando ali, né, por longo tempo, isso vai se dando forma, né, meu bisavô forma um grupo, né, uma banda de Congo, chamada Alegria popularmente, e aí, homenagem, obviamente, a São Sebastião, São Benedito, né? E isso vai crescendo, vai tomando forma, né? E aí ele se torna uma referência. E aí, como ele era muito disponível, digamos assim, sonoramente dizendo, ele sempre contribuía com a igreja, com atividades, né? Com a igreja, ia para Colatina. Então ele tinha uma relação muito integrada ali, né? Para além disso, tinha relação também de minha bisavó, ela benzia, né? Então tinha uma relação muito integrada com a sociedade, com a comunidade ali. E isso, né, virou uma referência, né, para que isso se tornasse, o Congo se tornasse um ponto de partida, né, dessa expressão africana aqui no estado do Espírito Santo. Muito bom. Dentro do Esfera, né, que é o meu Uhum, disco, que vai ser lançado ainda, uhum, eu trago uma música que foi um pedido seu quando sua mãe ainda era viva, né, a dona uhum. Laura Felizardo, né, que você estava fazendo várias coisas para homenagear ela ainda em vida e, eu te conheci através da Cíntia Caetano, Sim, e aí ela falou: "Ah, Paulo queria te fazer um pedido", e você chegou até mim e pediu esse som. E esse som ele só veio depois que sua mãe, faleceu. E quando você ouviu a música pela primeira vez, o que que você sentiu? Como é que foi pra você essa chegada desse som, de da sua mãe em forma de música, né, de uma das formas, né? entendi. Primeiro que eu acho que potencializa exatamente o que eu falei anterior da importância do Congo, né? O Congo no Espírito Santo é único, né? Só existe aqui. Existe congado, essa disseminação sonora, rítmica no Brasil inteiro, né? O maracatu, o chachado, o baião, o norte todo, né? Inclusive as religiões, o candomblé, isso está muito potente na cultura banto, né? E por essa potência eu ouço e entendo a sonoridade, a música, exatamente ela sempre vai contar exatamente aquilo que de certa forma não foi dito, né. Então ela tem uma ideia cíclica, né, de continuidade, de sempre pontuar a importância dos bantos na identidade afro-brasileira, em especial no Espírito Santo. Então eu acho que isso não é para além de uma homenagem da minha mãe, mas é para todas as mulheres, né, e principalmente, o Espírito Santo, considerado um dos lugares que tem mais feminicídio, que é mais representativo, um registro em ranking, né, talvez não seja mais hoje, mas é muito expressivo, é exatamente a ideia de reconhecer minha mãe e que a música traz, é trazer para um outro patamar, né,
que exatamente proteja e fortaleça a identidade feminina capixaba e brasileira. Mas qual foi o sentimento, assim, que você teve ao ouvir a música pela primeira vez pronta? É de um ressurgir, né, é um revisitá-la, né, e de lembrar, por exemplo, o sabor da comida, que você fala de tempero, né, dessa coisa da música, das coisas que ela me falava. Então me vem à memória várias falas dela, né, coisas que ela me ensinou, que eu não vou conseguir desconectar nunca. Então eu acho que no a música ela é uma ela traz a memória, mas ela retrata uma história e um significado, ressignifica esse feminino, essa mulher, né, essa representação que é muito importante para o estado. Entendi. Então, conta pra gente, né, quem é Dona Laura Felizardo, né, que eu pude conversar com ela pouquíssimo, mas foi proveitoso, né, para eu poder fazer essa música, né. Uhum. Conta pra gente, assim, na visão de filho, quem é Laura? É, era uma grande mãe, né, primeiro que eu brincava e chamava ela de Madre Pérola, né, Madre Pérola Barroca. E porque ela tinha uma sensibilidade muito forte, né, ela era muito sensível e ao mesmo tempo muito produtiva, né. Era uma mulher yang que não conseguia, dizer nunca não e sempre trabalhou muito o amor como uma defesa. E aí, na minha convivência com ela, eu fui entender a importância do amor e dentro das culturas tradicionais mais antigas, né, principalmente a egípcia, como que o amor era uma forma de transformar, né. Eles cuidavam muito, os egípcios era comum cuidar do coração, e minha mãe tinha um problema de coração, minha mãe nasce com um coração gigante, e ela ao mesmo tempo, mesmo pequena como ela tinha um poder, né, de grandiosidade. E ao mesmo tempo o nome dela Laura vem de Láurea, que é a homenageada, a coroada. Então é muito feliz para mim eu ter entendido isso de uma forma subjetiva e real e ter trago para ela e coroado nessa representação dela ser uma filha, né, de uma do meu bisavô, dessa responsabilidade de trazer essa potência para o estado com a música, o Congo, né, um dos meu bisavô seria um dos que trouxe, né, tem essa responsabilidade sonora, musical, e isso é retratado na minha mãe, quando eu descubro isso no livro de Guilherme Santos Neves, eu trago para ela, eu fiquei pensando qual era a importância disso, sabendo que o Congo é único no estado. E aí eu vou para as instâncias federais, estaduais e municipais, assumir de que ela tinha uma forte representação e isso precisava vir à tona e ser assinado, ser documentado como registro. E isso foi, né, o Gandini me deu a honra, né, nos deu a honra, porque é herdar um legado, né, e constatar isso, oficializar isso, essa importância, né, dessa mulher, né, a potência feminina, né, que é exatamente para além da biológico, é a potência de eu ter nascido, tem essa beleza, né, de força e poder de ter nascido de uma mulher tão importante e tão nobre e de uma sensibilidade, eh, potente, além das suas, né, particularidades, assim, né, os segredos, as coisas que ela me contava, né, a liberdade que eu tinha com ela, né. Então isso fica muito vivo e perpetua, assim, na história, né, e ela entra para a história de uma forma nobre, né, e que é necessário isso para a representação, do ser humano na modernidade. A sua mãe, você fala, né, desse reconhecimento. Sua mãe, ela é reconhecida aqui no estado Uhum, como a matriarca do povo banto, né. uhum. E como é que se deu esse reconhecimento, assim? Então, Expli quando eu descobri explica melhor pra gente, né, sim, porque muito se fala: "Ah, a música foi sim, inspirada na matriarca do povo banto", mas sim. o que que Uhum, significa de fato, né? uhum, Vamos esmiuçar isso. uhum. Então, quando eu ganhei o livro de Guilherme Santos Neves, né,
que é um dos livros importantes, o historiador, folclorista, e ele da página, o segundo tomo, o segundo volume, tem na página 50, tem um registro que fala do meu bisavô. E aí do Collodino e tal. Inclusive, ele teve a qualidade, né, de gravar um trecho do Congo, do meu bisavô tocando o Congo. E isso fica uma memória. E eu detive isso, tenho isso. E a partir do texto, eu começo a pensar qual era a representatividade da minha mãe nesse contexto histórico, capixaba, né, com o meu avô que trouxe o Congo, né, um dos representantes que tocava. 1940, a Scioli era muito potente, né? Tinha um fluxo muito grande, o pessoal do Rio ia para lá, tinha várias atividades, a coisa acontecia muito mais intensa. Então eu entendi que meu avô, além de ter uma relação social muito importante, João Neiva ali é muito conhecido, ele também tinha uma representação simbólica e artística, né, através do Congo. E isso, pensando em toda essa espessura histórica da importância do Congo, da musicalidade brasileira, dos ritmos, né, eu fui entender que era importante ter uma representatividade de uma mulher negra, né, num estado que muito demorou a entender que o tráfico negreiro era crime, né, e de pensar isso como o nome Vitória, né, ele tem uma representação feminina. Eu falo que Vitória é uma cidade sensual, né, mas ao mesmo tempo ela tem uma perversidade, tem muita coisa escondida, né, e ela tem muita água, né, tem muito ligado a Iemanjá, e tem muito a ver, muita lama, um bioma potente, né, que é apagado o tempo todo, né, então uma destruição da natureza muito grande. Então eu penso na minha mãe como uma forma de ressignificar essa potência de Nanã, das águas, das Oiás, da força da natureza em relação ao que foi destruído e dizimado do Estado do Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo, né, ela traz esse Que de renovo. santo não tem nada? Hum? Que de santo não tem nada? Sim, que é exatamente, né? Então trazer isso, repensar essa deturpação, essa grande negação, né? Essa omissão, essa invisibilidade, principalmente a mulher. Em 1850 a gente tinha ainda aqui no Espírito Santo, né? A gente tinha o casa de engorda, né? Que eram espaços em São Mateus, espaços onde as mulheres eram negras, né? O biotipo da minha mãe eram postas para procriar e filhos serem vendidos, né? Então toda essa história turva, né, invisibilizada, né, e pouco dita, eu retomo tudo isso e relevo a história para trazer para minha mãe uma outra significação e para que isso seja, de fato, uma espiritualidade maior do que o próprio nome, né, colonizado, né, da dor do Espírito Santo. É isso. O Espírito Santo se não foi o último, foi um dos últimos, né, estados a parar de receber escravizados, né, Isso. ali Aham. no porto de São Mateus, né. Sim, e além disso tem o problema, foram 2 leis, né, foi Eusébio de Araújo e antes foi Eusébio de Queiroz. Eram 2 leis para tentar proibir, porque o mercado era muito potente e enganosamente a gente fala que Valongo é o primeiro lugar que mais recebe. Não, é o Espírito Santo. E de fato é o último. Até o século XIX ainda, do século XVI até o XIX ainda tem um fluxo muito grande. E adentra o século XX, né? Porque a escravidão não mudou, ela só remodelou, né, as formas. Então, o Espírito Santo é um dos lugares que deve a identidade negra, que deve no sentido físico, histórico, econômico, né, de devolver, né, essa potência. E isso inclusive, né, a gente tem um problema, né, a parte do Espírito Santo foi da Bahia e parte de Espírito Santo também foi de Minas Gerais, né. Então a gente tem ouro, tem opção de riqueza que a gente não deu conta, né, dos minérios, né, do Espírito Santo, dos mármores, né. Então isso não é restituído para reparar
a importância do negro no estado do Espírito Santo, que construiu toda a cidade e principalmente os bantos, né, de todo o país. Sim, sim. O Espírito Santo é essa terra indígena, né, Uhum, primeiramente, depois uhum, essa terra preta, uhum, e o quanto esse apagamento, tanto indígena quanto preto, que a gente passou, pelos nossos antepassados passaram aqui nesse uhum, estado, né, uhum. é que é terrível, Aham. mas, vamos aproveitar o gancho. Uhum, Quem são esses bantos, né, que a gente fala uhum, o tempo todo? A minha música, ela, antes uhum. dessa gravação, ela tinha Sim. uma fala, um recorte que eu falava sobre os orixás, né. Uhum. E hoje eu faço parte da cabula, né, uma religião afro-brasileira capixaba, né. Sim, única, né. Uhum, E como o som, ele é todo voltado para esse recorte banto, né, as uhum, sonoridades, né, tinha uhum. um toque de jexá, eu troquei para congo de ouro, né, Ótimo. porque congo de ouro é Uhum, banto, né, e uhum, jexá uhum, uhum, já é uhum, já é nagô, é uhum. queto. Sim. E aí eu fiz toda essa Uhum. para mim foi uma descoberta, né, Hum. trazer esse som Uhum, mais uhum, capixaba possível, uhum, mais banto possível, né, tirar os elementos que não eram bantos, já que eu estava falando de uma mulher que é uhum, considerada, uhum, uhum, né, matriarca do povo banto, uhum. e eu faço parte hoje, encontrei a minha família é a Sanzala Caçambe, Hã. e que somos cabulistas, Ó. então cheguei a esse ponto de tirar as falas que eu utilizava, Uhum, uhum, os orixás, né, que uhum. são nagô, Sim, são nigerianos, sim. e hoje eu faço algumas alusões a bacuros, né, Uhum, da uhum. cabula, né, Sim. falo de meia légua, Sim, sim. né, Uhum, e aí, eh, como a cabula não cultua uhum. orixá, né, a gente Não, cultua bacuro, exatamente. Uhum, né, então eu fiz esse resgate, uhum, né, de trazer todos os elementos uhum, possíveis dessa uhum, música, né. uhum, Eu falo de orixás no disco? uhum, Falo. uhum, Eu fiquei 7 anos na Umbanda, uhum, cultuei orixá, uhum, mas quando eu saio dessa realidade, uhum, né, e chego hoje aqui na cabula e vejo que as coisas são cultuadas de outra forma, a gente uhum. cultua o Outra. ancestral, né, Uhum, e a música fala muito disso. uhum, Eu trago a minha ancestral pra música também, uhum. né. Sim. A minha mãe tá no disco, ela tá declamando ali a poesia que fala sobre a sua mãe, né. Uhum, Então, uhum, são 2 filhos e uhum, 2 mães, né, uhum. nesse universo, né, Entendi. desse povo banto. Meu Uhum, avô, a minha uhum, família se origina também uhum, ali em Aracruz, né, uhum, mas conta, uhum. nesse círculo todo que eu fiz, que Entendi. são elementos bantos, né, Uhum, a gente é esse uhum, povo banto, mas uhum. a gente sabe que é, mas Sim. conta pra galera Aham, de casa o aham. que é Uhum. esse povo banto. É, é, os bantus, na verdade, os bantu, é muito importante entender que a própria palavra bantu, o BA, o ba, já é plural. Então não existe bantus, né? Existe povos bantu, né? É, povos Kikongo. Então não tem esse S, porque o BA já está embutido a multiplicação, a potência. Na África, né, que inclusive a palavra não é África, a palavra foi inventada pelos romanos, a palavra verdadeira da África, do continente africano, é Aqueluban, né, que é um grande outra deturpação que não é dada da colonização. E aí, os bantus, eles são muito poderosos, dominam, porque eles dominaram 22 países. Qual era a técnica? A técnica de sobrevivência era falar, tanto que eles não se identificam, eles se identificam pela língua e não pela etnia. Então, é um grupo étnico-linguístico. Ele usa a linguagem, a fala, para persuadir, para falar, para se projetar, como uma projeção de si mesmo, do conhecimento, dos saberes, porque eles também, dentro de vários estudos, né, a Universidade de Etiópia e vários grupos,
é possível eles serem um dos grupos primeiros da origem da raça humana. Porque quando o grande vale Rift, né, que desce ali da Síria e corta, né, 3.000 quilômetros, ele corta e desce e deságua em Moçambique, ele está trazendo uma das águas mais profundas, né, tem centenas de milhares de profundidade, e tem lugares que é quase 100 quilômetros de distância, de largura. E esse lugar é o berço, é a água que é o berço da humanidade. E ali tem ossadas, até hoje se discutem ossadas de origem banto. Então o banto, além de trazer toda a herança ancestral, sendo o primeiro DNA da raça humana, ele também traz as primeiras possibilidades de fala, de expressar, né, que está contido nesse sentido da potência do Nitu. Nitu quer dizer homem, esse ser, não o sentido homem com H, no sentido da humanidade, né? É aquele que dissemina aquele conhecimento, né? Que prolifera, que contagia, né? Então, por exemplo, a melancia é de origem banto. Então, o jiló, por exemplo, o quiabo. Então, o que eles faziam? Eles andavam, eles andaram durante 3 milênios, 9.000 quilômetros quadrados, que é mais ou menos ali perto de Camarões, perto da Nigéria, até o Oceano Índico. O território é muito grande. 3 milênios. O que eles fizeram? Eles proliferaram o máximo de conhecimento, levando, por exemplo, alimento, né? Levando, por exemplo, a melancia, né? Se eu entrego a melancia para o meu vizinho, e se ele não o conhece, a partir dali ele vai não só plantar, ele vai entender que é saudável, ele vai entender as propriedades, ele vai entender a forma de plantio e vai ter como um processo de sede, de vida, né? Uma potência agrária. E aí a ideia dos bantus era exatamente dominar, e dominam 22 países, a África tem 54 países. Então, eles são muito poderosos, talvez um dos grupos mais importantes do mundo, da história da humanidade. E aí, além de outras técnicas, né, por exemplo, o ferro começa com... Eles dominam o ferro. E aí vão fazer joias, peças, ouro, cobre, tudo que isso também vai contagiar o Egito, né, porque eles vão para o Egito. A Etiópia também tem essa inter-relação. Então, eles vão fazer uma expansão, que é chamada expansão Bantu. Eles vão dar essa contribuição tecnológica, cerâmica, né? Por exemplo, o Brian Fagan, que é um arqueólogo que ainda está vivo, ele relata coisas assim, é um livro de 300 páginas, ele só fala dos bantus. Então, assim, é uma coisa que a gente não tem acesso no Espírito Santo. Isso é outra questão muito séria, né? E que é uma estratégia política, né? Para a gente não se reconhecer, por exemplo, a Cabula. Por que não tem material? Né? E essa representatividade única no mundo, né? Então a gente é cheio de baluartes, a gente é cheio que precisava alguém significar esse feminino, e teria que ser a mulher, né? Pela força, a mãe África, né? Para restituir toda essa sangria, né? E devolver essa potência real de que é o banto, né? Inclusive agora o Tiganá nos devolve uma das maiores riquezas do mundo, de ter traduzido o livro de cosmogonia, né, que é de 59, é bem anterior, não tinha nem nascido. Então você tem toda Aí foi feito um livro agora pela USP, né, com Tiganá e Eda de Castro, que é outra poderosa. Então a gente tem um material muito potente. É o da Cosmogonia. Cosmogonia, Kikongo. Eu tenho esse livro, eu comprei esse. Então, esse livro... É uma explosão na cabeça. Tanto que você, quando você foi ler, você entendeu o que você é. É muito poderoso, porque ele não fala só da cultura. Ele vai falar da política, ele vai falar da ideia da justiça, né? Ele vai falar de alimentação. É um universo, de fato é uma cosmogonia. E uma civilização de mais de 5.500 anos, né? Quer dizer, nem a ciência consegue saber o tempo exato. Mais de 5. Então eles são muito poderosos. E aí alguns autores, por exemplo, a Christopher Smith, que é uma americana, ela faz um livro chamando
África Banto. Aí você pensa, Brasil Banto, porque a maior quantidade de material Banto estão aqui, no Brasil e África. Então você tem uma relação que precisa ser ressignificada. E eu acho que é isso que é a potência, né? A elevação maior, a beleza maior, né? O poder maior dos bantos no mundo. Entendi. Me dê aí, você falou por que a cabula aqui no estado não tem nada, né? Uhum, Você não uhum, vai procurar e uhum, não sabe de nada, uhum. né? Por conta do documento lá de Dom Nery, né? Que é o Isso. único registro, Uhum, né? Da uhum, cabula. uhum, Porque foi uma carta uhum. usada para a Santa Inquisição, né? Que era para, Sim, no caso, para acabar com a cabula, né? sim, para matar, né? Para matar. Só que qual foi a tecnologia que se usaram, né? Uhum, Se esconder. Existem várias famílias aqui no norte do sim, Espírito Santo, sim, principalmente ali no Sapê do Norte, né? sim, perfeito. Que praticam a cabula, Uhum, mas ninguém uhum, sabe quem são essas famílias, né? uhum, Porque tá todo mundo escondidinho. A uhum, minha família, uhum. né? Eu falo, a gente brinca que a gente tá saindo do armário agora, né? Que a gente tá saindo, né? Uhum, E tá falando o que é a cabula, porque uhum, houve essa necessidade de dizer, não morremos. uhum. Estamos vivos, Isso aí. nossa cultura existe, Uhum, estamos aqui, né? uhum, uhum, E foi muito gratificante para mim encontrar a minha uhum, família, né? uhum, uhum, E ver uhum, que uhum, tudo faz sentido. Agora tudo faz uhum. sentido. Entendi. Antes você tinha uma pontinha solta, né? Do, Uhum, tipo, do que eu uhum, sou no mundo, o que eu tô fazendo no uhum, mundo, uhum, né? Para onde eu vou, para onde eu venho, da uhum, onde eu venho, né? uhum, uhum. Isso é importante Super. saber, Uhum, né? Mas conta para mim como é que essa manifestação dessa cultura uhum, banto, já que você, né, pesquisa tanto sobre, uhum, e qual é essa herança que a gente recebeu e como você vê isso aqui no estado, né? uhum. É, como você mesmo citou, né? Você vê a cabula, né? Eu fico muito brincando de a palavra cabula com cabala, né? Por causa exatamente dessa percepção de segredos, né? Por exemplo, né? A pedra de corisco, né? A pedra que pega fogo, né? Que é exatamente esse atrito, que é também usado em outras religiões, até oriental, né? O Sextonoe também usa. Você tem uma ideia de fogo, de faísca, né? Que tem muito a ver com Yansan, com Xangô, inclusive. E aí eu estava lendo hoje que, na verdade, uma das coisas interessantes que a própria ideia da faísca, da pedra, ela não é, e do raio, ela está ligada indiretamente, de uma forma subjetiva ou secundária, a Xangô. Mas no caráter de justiça, né? Devolver aquilo que é dado, né? Então, na verdade, esses ritos, né? Principalmente a cabula dentro da mata, são circulares, exatamente porque eles têm a potência de devolver para aquele indivíduo, né? Que está ali, que convive, que faz parte desse grupo, que ele seja homenageado, né? Pela força da natureza. Porque, por exemplo, uma da ideia muito, muito profunda, o tambor que está no chão do Congo ou de qualquer manifestação, ele entra em contato com a vibração, com o centro da Terra, e ele devolve a vibração sonora através do tambor, e isso reflete nos corpos. E aí o transe. Essa é que é a diferença. Essa é que é a potência de uma ciência ou de uma consciência sonora, musical, de um ritmo, que é o mesmo ritmo, quando você fala 1, 2, 3, 4, esse 1, 2, 3, 4 são as 4 batidas do coração, que está no tambor, que está na música e que está no ritmo da natureza. Porque, inclusive, o número 4, ele tem uma relação profunda com a materialidade, são os 4 elementos, água, fogo, terra e ar, e isso está muito ligado à consistência, essa forma, né? A música só cria forma a partir desses 4 ritmos, essa conjunção, né? E o 4 tem uma força de poder da materialidade, daquilo que é visível, né? Quando você pensa um som, né? Você falou dessa imersiva de pesquisa, quando você está fazendo isso, você está não só lendo
retratando as suas identidades, né? Ou eu chamo de id-entidades, de entidades que são esquecidas e você consegue recapitulá-las, revê-las, né? E trazer isso para a sonoridade. Então, para a música. Então, essa intuição, ela tem um caráter também científico, porque você também se percebe nesse lugar. E isso cria uma relação de identidade. Isso cria uma relação de voz do lugar que se fala. Né? Então cria uma autenticidade, reitera a família. Né? Então essa energia, ela circula por toda a sua família para você se encontrar parte dela. Né? Então ela reintegra. Né? Ela tem uma força circular, né? Como o tambor, como a saia da roda, como a ideia cósmica do cosmos que roda, que é a cosmogonia, né? Que esses saberes que tem que circular para que a gente se mantenha nutrido, né? E sempre manter a roda viva, né? A circularidade. Entendi. E como é que essas manifestações banto se dão aqui no estado, assim? Onde é que você percebe, né? Uhum. Tem, por exemplo, a gente tem essas duas fortes representações do Congo, né? E da cabula. A gente tem também o próprio candomblé, né? A gente percebe isso em nível nacional também. Essa representação da roda que eu falei, da circularidade, também tem no samba, né? Também tem a roda de samba, também tem na capoeira, né? Isso é um traço da ideia de rotatividade, do círculo, do rito da musicalidade, a música como rito. Isso é marcante para a identidade banto. E outra coisa, muito, por exemplo, a alimentação, né? A gastronomia nossa, a gente muqueca, por exemplo, ela tem uma influência indígena, porque a cultura não é estática, ela é híbrida, ela vai se intercalando, se desdobrando, né? Então, ao mesmo tempo, ela tem, ela se dilata, então ela se ressignifica, né? E ao mesmo tempo, ela mantém sua relação de identidade. Por exemplo, a gente come quiabo, né? E é comum dizer que o quiabo é um purificador, né? Quem come quiabo não pega Não feitiço. pega feitiço. Então você tem toda uma consciência, né, de alimentação através de um alimento, né? Então você tem vários fatores, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o fazedor de farinha, né? Essa moenda, né? São tecnologias altamente sofisticadas, né? Então aquele pilão do centro que vai torcer a farinha, que vai fazer esse parafuso de madeira, ele é de excelência tecnológica. E o rio ali, o rio Cricaré, todas as fazendas tinham. Inclusive extinguiram tudo por uma relação de poder, para tirar essa visibilidade. São Mateus, por causa da farinha, que é uma tecnologia africana, um método africano de alimentação, de resistência, foi destruído ali. O século XIX, o São Mateus ia se emancipar do Espírito Santo, do resto do Espírito Santo, por causa da renda econômica. Então, os grandes, né, produtores de farinha, os próprios negros, andavam com requinte, com roupa de linho, né, com cordões de prata. Então tinha uma consciência econômica e política de institucionalização, de organização, que foi apagada e apropriada para perder exatamente a relação de identidade. Outra coisa, Joseph Kizerbo fala que essa região sudeste da África, né, essa região da parte do Congo, Angola e Moçambique que vieram para cá, Brasil, especialmente para o Sudeste, e se espalhou no Brasil inteiro, elas foram negadas por causa da manutenção de desvio de ouro, de riquezas, né, de ouro. Então esse domínio de, por exemplo, trabalhar com joias, né, as grandes, né, a Gasterne, né, até hoje a África que sustenta o mundo, né. Então você tem uma porção de a musicalidade, por exemplo, que é forte no Espírito Santo. A gente tem
a indústria de minérios, por exemplo, a manipulação de metais é muito técnico. As nossas grades, que está no Brasil, no Espírito Santo muito, né? Aqueles gráficos, né? Das grades, que tem um desenho que parece um coração, é um sankofa, aquilo não é uma decorativo, é uma escrita de 2.000 anos dos povos acãs. Então, olha quanta potência, né? Quanta subjetividade, né? Imagina a capacidade de pensar que eu não poderia apagar uma memória e eu dominar um metal com todo o equilíbrio científico, né? Porque eu não posso botar uma dosagem nem a menos nem a mais de nenhum ingrediente, porque ela vai ter diferença na própria consistência, né, do ferro para parar o ferro, né? Tem que ter uma temperatura exata, né? E ela tem que durar muito tempo e ao vento, e ali tem que ter um desenho, um gráfico, uma harmonia estética para significar aquilo que eu quero deixar como eternidade. Olha, só isso já é uma grandiosidade, né? Uma dignidade de saber, né? Para além da escrita. E a gente acha que a África não é ágrafa, né? Não sabe escrever, que o negro é burro, é ignorante, né? Isso foi uma ideia ultrapassada e atrasada da própria Europa. Inclusive, a palavra Europa, ela é uma deusa negra, ela é hebraica, ela não é branca. Então, Zeus ele cria asas para ir atrás dessa deusa Europa. Ela é negra, ela não é branca. Então, daí você começa a pensar como que a gente é poderoso e o medo da gente se tornar muito mais. Por isso que não querem pagar reparação. Entendo. Porque imagina uma sociedade negra no estado do Espírito Santo, com a condição que a gente tem, a quantidade de rio, o que foi roubado e apropriado, né? Riquezas minerais, né? Tecnologias arquitetônicas, né? Esses adereços de igreja, esses embrincados que a gente chama de espiralados, né? Tudo de origem africana. É o africano negro, principalmente o banto, que está em contato com a natureza. Ele não pensa, o branco não pensa essas plantas, né, esse espiralado, como uma ideia de natureza. Antes de Fibonacci, o negro já usava isso como ideia de arquitetura. Então ele tinha na mão uma tecnologia. Ele não precisava escrever, ele precisava fazer para saber que ele estava fazendo. Então o banto, a riqueza do banto, que ele não quer discutir, por isso o apagamento. Ele não cena, né? Ele não reinventa a religião, não tem nada disso. É uma frase, né, que eu falo, né? Uhum. Não precisamos de referência. Exatamente. Somos a referência. Somos a referência. Exatamente. Isso é uma identidade territorial. Se a fala escrita é poderosa, ela está na cultura banto. Então não é da branquitude. Inclusive, a origem da escrita que a gente tem latina é fenícia, é de preto, de novo. Não tem escrita branca. O grego, que a gente sabe, romano, o latino, o lácio, é origem, Camões é origem preta, de preto. É fenício que dá para o Cadmus, né? Que dá para o Cenópides de Céus, 5.000 anos, que ele deve dar para o branco e falar: toma aí um presentinho. E ele vai aprender, vai desconstruir os símbolos, que era ícone, iconográfico, ideográfico, para formar o que a gente sabe que é I, O. Então, olha o atraso. A Europa era atrasada, né? A Europa só teve peste, né, bubônica e a Idade Escura, né, a Idade Média, por ignorância contra a mulher, né? A igreja estabeleceu que a mulher era inferior, né? E aí começou a matar os gatos, né? Falando que a mulher era bruxa. E aí os gatos, com a morte dos gatos, aumentou a quantidade de rato. Aí deu a peste bubônica. Isso é total ignorância, né? Que a branquitude é um desfalir da melanina, né? É um perder. E como o banto é identidade, ele nasce desse berço, dessas águas profundas lá do rio, do Vale Rift, do Vale Grande, Vale Rift. Ele já é. Então a facilidade de manobrabilidade, de pensar o objeto, ele já fez lá atrás, ele só rememora. Então pensar na cabula, pensar no Congo, é só uma rememória.
reavivar aquilo que é aparente, que não está perdido, está deslocado no tempo e espaço. Entendi. Você hoje tem um centro cultural, né? É Uhum. o NEAB? ECAB. ECAB. Conta pra gente do centro, o que faz, onde a galera acha para poder seguir. Uhum. Então, a gente está num processo de ter um espaço físico, né? Pensando que da importância de trazer um pilar, né? Na verdade, da memória, através da memória da minha mãe, né? Trazer um lugar físico onde as pessoas tenham acesso, que a ideia é trazer livros, né? Materiais que além do que eu já tenho, como o Brian Fagan, o Aço Altuna, o Fagan, a Ieda de Castro, a Tiganá, entre outros materiais raros, né? A gente tem um lugar para poder estudar essa noção, ter essa noção da grandiosidade que nós somos no mundo e o que a gente traz de potência. Por enquanto, a gente está no virtual e é @ecab.es, que é Espaço Cultural Afro-Bantu, do Espírito Santo, porque é a importância de fundar, de trazer um memorial para minha mãe, essa representação feminina, né? De estabelecer um ponto, um vórtice, um lugar, uma fonte, né? Onde a gente possa beber dessa água e se ressignificar para toda a eternidade, para todo enquanto isso durar. Muito bom. Paulo, eu vou te agradecer Uhum. Eu que agradeço. por vir aqui, contar da sua mãe, dar essa aula pra gente, né, sobre cultura banto. Muita coisa que eu também não sabia, aprendi, né. Muito obrigado por dividir com a gente esse saber. E deixo aqui já meu agradecimento e se despede aí da galera. Eu que agradeço, né, a todos e que nos ouvirem. E que a sua pessoa, por ter pensado, ter sensibilizado, isso ter te provocado uma condição de autoentendimento religioso, de reencontro com a família, isso é muito importante, né? Essa potência tribal, né, que o Banto permite, essa pluralidade. E muito lisonjeado de estar aqui, de poder falar, de poder externar, de deixar perpetuado para gravar, para deixar isso como registro da nossa identidade, nossos valores, e da nossa história e do que a gente tem de mais nobre, né? É saber de onde falar e ter essa qualidade de ser humano na sua totalidade, que é isso que é Banto, na sua plenitude. Eu Tá certo. agradeço. Obrigado. Eu E agradeço a todos. demais. Bom, gente, chegamos ao final desse episódio maravilhoso aqui com o Paulo, né? O Esfera, ele é realizado pela Fulcultura, né? Pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Espírito Santo. Logo, logo, Esfera tá no mundo para você poder ouvir, né? E entender mais o que de banto eu coloquei nesse disco, nesses sons todos, né? E agradecer mais uma vez aqui, parceria de Paulo, tá? E no mais, galera, nos vemos no próximo episódio. Este foi mais um episódio do podcast Esfera, hoje com a participação de Paulo Fernandes. Esfera é um podcast para a gente falar sobre as músicas, os processos e as histórias por trás do álbum Esfera. O lettering é de Natália Farias, a captação de áudio foi feita no Estúdio a edição por Letícia Chaves, a apresentação por LEDs. Projeto realizado com recursos do Fulcultura, Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo.